Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre questões científicas e relacionar um pouquinho com questões políticas. A gente vai falar um pouquinho do negacionismo em relação aos fatores climáticos, né? Os fatores climáticos são esses que estão alterando a natureza, né, nosso planeta, causando mais furacões, mudando a temperatura do planeta, derretendo geleiras. Então, e tem muita gente que está negando tudo isso aí, e grandes lideranças, inclusive. Isso atrapalha muito o andamento da ciência, e a ciência está comprovando cada vez mais essa alteração no planeta e muita gente contra essa questão científica aí, né? Então vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho, né? Vamos entender um pouquinho o efeito estufa, né? O efeito estufa é o seguinte, o efeito estufa ele é extremamente positivo para o planeta, né? Então a gente tem uma camada gasosa em volta da Terra aqui, né? Que é a atmosfera, tá? Que ela retém, né? Que graças à gravidade que a Terra tem aqui, ela retém, ela segura esses gases aqui próximo dela e esses gases são responsáveis por absorver o calor. Então o calor do Sol vem, uma parte é dissipado para o espaço, né? E uma outra parte fica retida nesses gases aqui, ó, nessa atmosfera, nessa quantidade de gases. E isso é extremamente importante para o planeta. Graças a essa retenção desse calor, é que o planeta é aquecido, o planeta é aconchegante, o planeta pode ter vida. Se não tivesse essa condição de temperatura, possivelmente não teria vida aqui no planeta e a temperatura seria negativa, próximos dos 15, 18 graus negativos, em média, no planeta todo. Então o efeito estufa é extremamente importante. Qual que é o problema disso? O efeito estufa vem se agravando. Graças ao desenvolvimento industrial a partir da metade do século passado, mais ou menos, o crescimento das indústrias, o aumento dos veículos, né, liberando fumaça, né, poluentes aí pelo escapamento, queimadas e inúmeras outras coisas, agravaram um pouco mais essa camada de gases, aumentou um pouco mais essa camada de gases. Então, o calor está ficando retido por mais tempo e está ficando em maior quantidade, o planeta está aquecendo cada vez mais, é o chamado aquecimento global. Então, vale bem a gente lembrar sempre que o efeito estufa ele é muito positivo, ok? Mas nos dias de hoje, graças ao aumento de poluição, ele está sendo nocivo porque ele está trazendo um aquecimento exagerado no planeta. Vamos relacionar um pouquinho a política com a ciência. Quem é responsável pela emissão desses gases aí, né? Tem as questões naturais mesmo, por exemplo, vulcões eliminam fumaça, uma queimada natural acontece, né, a própria respiração dos seres vivos. Só que o ser humano, né, tem as emissões antrópicas também, que são as emissões causadas pelo ser humano. Então, as indústrias, né, como a gente falou, os automóveis, as queimadas propositais e inúmeros fatores aí que o ser humano vai agravando, vai mandando mais poluentes para a atmosfera. Então a gente está cada vez mais encorpando essa poluição atmosférica. Né? E aí o que acontece? A ciência está estudando exatamente isso, para tentar diminuir, para tentar reduzir esses poluentes. E muitas questões políticas por trás aí, né, de grandes lideranças, acabam não aceitando essas questões científicas acabam contrariando a ciência e colocando interrogações na cabeça das pessoas. Então, o que pode acontecer? Isso não tem a ver com questões partidárias, né? Isso tem a ver com ciência, tem a ver com crise climática, tem a ver com dados alarmantes, com dados científicos. Né? E isso pode confundir a cabeça de pessoas, de governos e de algumas entidades, e elas podem passar a não agir mais de uma maneira mais consciente para tentar reduzir essa poluição que está acontecendo no planeta, esse problema grave que está acontecendo no planeta. A gente, por exemplo, nossa geração vai sentir pouco, mas talvez duas, três gerações para frente a gente sinta muito esse problema do efeito estufa, né, do aquecimento global, do exagero do efeito estufa e do aquecimento global. Então é bem importante que a gente tente lutar cada vez mais para isso. Né? O que a gente precisa fazer para melhorar isso aí? A gente teve um acordo, que é o acordo, tem vários acordos, né? Tem o protocolo de Kyoto, foi muito importante na década de 90. E aí teve o acordo de Paris, que é o acordo mais recente, foi alguns anos atrás, ele estava previsto para entrar em vigor agora em 2020, está previsto na verdade, né? E quais que eram as metas principais? Vou citar algumas aqui, meio gerais, assim, para a gente entender quais são as metas dos países para reduzir a poluição
a partir dos próximos anos, né? Então a primeira coisa é melhorar a produção de energia, depois preservar as florestas, aí depois, ó, práticas mais sustentáveis, então tudo que for sustentável de consumo de material, consumir menos, reutilizar o máximo possível, são práticas sustentáveis. A redução de poluentes de um modo geral, ok? A redução de incentivos fiscais para indústrias e empresas que não aderirem a programas de preservação de meio ambiente, melhoria no sistema de transporte, diminuição de poluição nos meios de transporte, investimento em transporte elétrico e produção de energia de maneira mais limpa. E o principal, que é uma das metas inclusive do Brasil, é diminuir o desmatamento e promover o reflorestamento. Isso é muito importante. O Acordo de Paris, a maioria dos países estão relacionados a ele, assinaram esse acordo. Então a gente teve alguns pouquíssimos países que não aderiram, por exemplo, a Síria, a Nicarágua. Mas o grande problema, um problema muito sério, é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos aderiu no período do Barack Obama, né, ele entrou, e depois que o Donald Trump assumiu a presidência, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E os Estados Unidos é uma peça muito fundamental, muito importante, porque os Estados Unidos e a China juntos, eles são responsáveis por quase metade da poluição do planeta, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, os Estados Unidos não querendo participar do protocolo, né, do Acordo de Paris aí para preservação do meio ambiente, para redução dos problemas ambientais, ele acaba prejudicando o planeta num todo. Isso é muito perigoso, né? Então a gente tem um problema que os Estados Unidos é muito produtor. E o que está por trás disso tudo, né? Para a gente fechar nosso papo aqui. O que está por trás disso? Primeiro é um negacionismo à ciência, né? Esse negacionismo à ciência de não acreditar, achar que a ciência não está baseada em fatos, em dados científicos e estatísticos. Então esse negacionismo é muito prejudicial, como a gente já falou, ele confunde algumas pessoas, ele confunde governantes, confunde entidades de um modo geral, né? Isso também, essa não entrada e essa saída dos Estados Unidos do acordo também está diretamente ligada à dependência dos Estados Unidos de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica e propriamente para os combustíveis de automóveis, né, de meios de transporte de um modo geral. Então eles alegam que reduzindo os poluentes, eles vão ter problemas na produtividade do país, né, vão ter problemas na produção na indústria petrolífera, por exemplo, né? Eles acham, né, os governantes americanos aí acham que existe um complô, quase que uma conspiração assim, para tornar os Estados Unidos menos competitivo no mercado internacional. Então eles acreditam muito nisso aí. E eles alegam que esse ciclo todo aí de aquecimento do planeta é uma coisa natural e na verdade não é, né? Os dados estatísticos estão confirmando que com os anos se passando, a temperatura está aquecendo e cada vez mais. Então, a meta desse Acordo de Paris é que a temperatura aqueça, aumente, em média, no máximo 2 graus nos próximos 100 anos, aproximadamente. Assim, a temperatura vai aquecer, vai aumentar, mas se espera que não aumente de maneira exagerada. Então, vale sempre lembrar, para a gente fechar aqui, vale sempre lembrar que existem interesses econômicos grandes, né? E além disso, um fator egoísta muito sério, porque não se está pensando num todo, não se está pensando num planeta, se está pensando exatamente nos bens materiais e no aumento da produtividade e focando muito na questão do capitalismo. Ok? Abraços a todos e até mais.